Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Peraí que eu errei a bolinha aqui. Aqui, ó, isso. Agora foi. Maravilha. Para você que clicou nesse vídeo, né, eu tenho certeza que você tá aí se perguntando o que o Faustão, o Fausto Silva, apresentador, né, que trabalhou um tempão aí na Rede Globo, 33 anos, né, mais de 33 anos, e foi para Rede Bandeirantes aí, né, de televisão. O que ele tem a ver com Alma 40 do Livro de Mórmon, né? O que tem a ver? Você vai saber e sim, tem a ver. Tem correlação entre os temas, tá? Eu, como havia prometido, vou fazer mais vídeos desse tipo. O último que eu fiz foi a respeito do Silvio Santos, nesse mesmo sentido, né? Analisando os momentos dessa existência, as coisas que acontecem ao nosso redor e que a gente enxerga o evangelho ali, né? Então esse tipo de vídeo, de certa forma, mais inspirador, né? Do que talvez outros conteúdos aqui do canal, que tem uma temática diferente. Eu vi que vocês gostaram muito desse tipo de vídeo, então a gente vai trazer aqui mais também, tá? Pois bem, antes de tudo, veja se você já se inscreveu neste canal, tá? Então tem o botãozão lá vermelho que tá, inscreva-se aí. Você clica nele, caso não tenha feito isso, e coloque em todas. Sim, eu sempre preciso estar falando isso, porque tá chegando muita gente nova sempre, né? Esse povo novo tem que ouvir isso também. Então, se inscreva aí, tá? Deixa um comentário. Deixa um comentário não, eu pulei a parte de você tocar no sininho. Você toque no sininho e coloque em todas, para você sempre receber as notificações que o YouTube mandar, certo? Então faça isso que é muito importante. Agora sim, deixe o comentário, a bexiga murcha do comentário. Eu quero saber se você realmente gosta desse tipo de vídeo, né? O que você pensa sobre o tema que a gente vai abordar aqui no vídeo. Então, expresse os seus pensamentos aqui na parte dos comentários. E também, tão importante quanto tudo isso, né? Compartilha esse vídeo com grupos de Facebook da igreja, né? Grupos de WhatsApp também. Então manda para esse pessoal todo, algum grupo que você gosta, grupo da Sociedade de Socorro, grupo do Quórum, né? Rapazes, moças, grupo de Facebook, certo? Então manda para esse pessoal que tudo isso é importante. Pois muito bem, como a gente estava dizendo aqui no começo do vídeo, né? O Fausto Silva, Faustão, apresentador conhecido aí, mais de 33 anos apresentando o Domingão do Faustão na Rede Globo, né? Um apresentador que é conhecido do povo, é folclórico já, né, no Brasil, Faustão. Muita gente imita ele, faz o Ô Louco Meu, já virou meme, né? Na época do Ô Louquinho Meu. Sempre tem algum corte dele, alguma coisa ali no YouTube que ele falou engraçado, tudo, né? E eu lembro desde pequeno, assim, desde que eu nasci, de ver o Faustão ali na TV, né? Lembrando que eu me batizei na igreja aos 17 anos, né? Então eu desde pequeno ali, eu lembro de ver, olhar assim para cima, né? Obviamente, olhei assim para cima e ver o Faustão lá na TV, tá rolando lá o programa, né? Então tá marcado na nossa memória, né? Na cultura do brasileiro, o Faustão. O Faustão tá na mente de todo mundo. Mas ainda assim, ainda que ele tenha ficado 33 anos na Rede Globo apresentando, fazendo parte da história do Brasil, isso acabou. Tá? E olha como isso tem uma relação com aquilo que o Evangelho fala por muitas vezes. Né? Então, em Alma 40, tem uma escritura muito interessante. Né? E ela diz assim, Alma 40, versículo 10. E quando chegar a hora em que todos se levantarão,
hão de saber que Deus conhece todas as horas que são designadas para o homem. Reforçando, né? E quando chegar a hora em que todos se levantarão, hão de saber que Deus conhece todas as horas que são designadas para o homem, né? Então, o Pai Celestial, ele realmente conhece todas as horas que são designadas para nós, né? Ele sabia que havia de chegar o tempo em que o Faustão, né, sairia ali do programa dele. E às vezes a gente pode pensar, né, mas um programa, né, uma situação de trabalho, né, corriqueira para o povo brasileiro assistir o Faustão, né, uma situação corriqueira. Eu acredito que para ele, como indivíduo, deve ter sido, de alguma maneira, afetou o emocional dele, né? Você imagina você passar ali 33 anos fazendo o mesmo trabalho, apresentando aquele mesmo programa, e aí do nada acabou, né? E isso é mais uma prova para nós de que as coisas nessa vida, elas são finitas, elas acabam, certo? Então, por mais que aquela situação perdure por muito tempo, aquela situação, em um momento, ela vai acabar. As coisas desse mundo, elas já estão destinadas a terem um fim, certo? Aquilo que já foi destinado por Deus para ter um fim, já vai ter esse fim. Não tem jeito, né? Deus sabe de todas as horas que foram designadas para o homem. E é interessante que essa escritura em Alma 40:10, ela tem uma ligação, né, para você que não conhece, ou para você que não é um santo dos últimos dias, né, nós temos o livro de Mórmon online. E aí, quando você lê o livro de Mórmon online, as palavras, muitas vezes, elas têm referências para outras escrituras. E quando você clica na palavra tempo, aparece Eclesiastes 3, né? Então, na verdade, quando você clica na palavra tempo de Eclesiastes 3, de uma escritura que está em Eclesiastes 3, aparece a referência de Alma 40, né? Então, as escrituras, elas são interligadas. E olha só que interessante, essa escritura é muito conhecida, né, de Eclesiastes 3, que ela diz o seguinte, versículo 1, né? Tudo tem o seu tempo determinado, e todo o propósito debaixo do céu tem o seu tempo. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, e tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Olha só que interessante, né? A gente pode fazer um paralelo com o período de coronavírus, né? Em que as pessoas, elas não podiam se abraçar, né, por conta das restrições aí que tiveram. Já tem um outro vídeo aqui. Mas é curioso, né? Então existe tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Curioso isso, né? A gente pode observar nessa perspectiva também. Aí continuando, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Às vezes também serve para o nosso canal, né? Às vezes a gente está em tempo de guerra e tem tempo de paz também. Hoje é tempo de paz aqui no canal. E o Evangelho, ele não seria verdadeiro se ele não pudesse ser aplicado à realidade que a gente existe. Essa é mais uma prova de que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é verdadeiro, porque ele se dá na realidade. Você vê ele sendo aplicado na realidade que nos cerca. Então, de fato, o Evangelho, ele é verdadeiro, sabe? Quando você olha as coisas à nossa volta, você vê a aplicação do Evangelho. E, às vezes, as experiências que a gente passa, as neblinas da vida, né, as dificuldades, às vezes uma conta para pagar, alguém que você brigou, uma situação ruim no trabalho, né? Enfim, alguma doença, algum motivo,
faz com que a nossa visão se turve para essas coisas, né? E a gente não consegue enxergar nada além daquilo. E a gente não consegue ver que existe o evangelho em tal coisa. Mas existe. Existe o evangelho quando você olha para o Faustão e para o que aconteceu com ele. Existe o evangelho quando você vê alguém doente, quando você vê alguém feliz, certo? O evangelho, ele está em todos os lugares, porque ele é as boas novas de Jesus Cristo e é para tudo e para todos, certo? Então, eu particularmente gosto muito desse tipo de vídeo, porque a minha sensação é que às vezes as pessoas elas têm essa dificuldade de sair da bolha que existe, certo? Que existe. Que o evangelho ele tem que ficar só dentro de uma bolha e ele não pode ser aplicado à realidade. Então, quando você fala de Faustão, por exemplo, epa, isso parece meio confuso a priori, né? Ou quando você fala de alguma celebridade, algo do tipo, poxa, isso parece meio confuso, evangelho aqui. Não, isso é o evangelho de fato. O evangelho de fato está nisso, né? Ele não está só num domingo de sacramental, sei lá, em um final de semana de conferência geral, né, que logo nós vamos ter. Não, ele está em todos os momentos da nossa existência, certo? Então, é um exercício muito interessante se fazer. Aliás, vou deixar um desafio aqui para você. Quais correlações você consegue fazer entre coisas muito populares, coisas que você conhece, né, e o Evangelho de Jesus Cristo? É um desafio. Se você se sentir motivado, comenta aqui também, né? Interessante isso. E é muito bom fazer esse tipo de exercício, porque você vê que realmente o Evangelho ele não está dentro de um pote só, né? Mas ele está em toda a nossa existência. Pois muito bem, pessoal, terça e quarta-feira provavelmente não vai ter vídeo aqui no canal. Provavelmente não, né? Não vai ter vídeo aqui no canal, a gente não vai postar nada. Mas eu vou estar em dois lugares. Estarei eu em dois lugares. Na terça-feira, eu vou deixar o link aqui na descrição. À noite ali, às 9 horas, eu vou estar no primeiro Clube do Livro Sud, certo? É uma ideia do Lucas, da Sara e do Maxwell, tá? O Lucas e a Sara, se eu não me engano, eles já estiveram aqui no canal, não lembro bem. Talvez a Sara só, tá? Mas o Lucas é um membro da igreja também que é bem conhecido. Aí eles fizeram o Clube do Livro Sud, onde eles analisam obras tanto da igreja quanto fora da igreja. Eu vou estar participando lá no Instagram, tá? Vai ser muito legal. Vou deixar o link aqui na descrição, então vai lá, para você que gosta aqui do canal, né? Acompanha a gente. E a gente vai falar sobre Crime e Castigo de Dostoiévski. A gente vai analisar essa obra, que é um dos livros mais profundos da história humana, certo? Crime e Castigo é um livro fantástico, sensacional. É uma obra que eu recomendo para todo mundo que lê, tá? É um livro extenso, é um livro de aproximadamente 500 páginas, se eu não me engano, no tempo que eu li. Mas é incrível como um autor consegue retratar a dor humana, a angústia humana, né, em uma obra e fazer a gente lembrar da redenção, né? Não vou falar muito, senão a gente vai dar spoiler, né? Mas a história de Crime e Castigo é basicamente um jovem, que não tão jovem assim, né? Mas jovem, que comete um crime e ele sofre com aquele crime, né? Ele tem consequências por conta daquele crime, ele sofre muito. E aí ele vai ali chegando a um estágio de reflexão até chegar no arrependimento dele, né? E é fantástico, é sensacional. E na quarta-feira estarei eu no... Eu fiz um barulho engraçado. Que coisa, ó. Eu estarei no Spotify do Instituto Santos, tá? Não sei o que eles vão falar lá, mas me convidaram, eu falei, eu vou lá então, né? Eu vou lá, vamos ver o que vai acontecer lá no Instituto Santos. Estarei lá, também vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Então,
é isso, não sei bem o que é. Rapaz, boa pergunta, né? O que eles vão falar lá naquele Instituto Santos? O que eles querem saber? Rapaz, tô curioso agora, nem eu sei, mas vai lá, tá? Para você acompanhar, vai ser muito legal. O Spotify aí, para você escutar como podcast, né? Pois muito bem, é isso. Não esqueça de verificar se você já está inscrito no canal, tá? Você veja isso, tá? Você sabia que eu ia falar isso, né? Você tem poderes telepáticos. Você é um leitor de mentes, não é mesmo? Não deixe de tocar no sininho e colocar nas bexiga murcha das notificações e colocar em todas, tá? Então toque lá e coloque em todas. Deixe um comentário e compartilhe este vídeo para quem você ama, para os grupos de WhatsApp e os grupos de Facebook da igreja, tá certo? Você faça isso. Pois muito bem, é isso. Até mais, pessoal.